claro, eu gostaria de agradecer especialmente aos nossos convidados que se disponibilizaram a estar aqui hoje connosco para refletir em conjunto sobre o 25 de Abril, pela ordem da mesa, o professor Francisco Louçã, Dr. Eugénia Varela Gomes, Dr. Joaquim Judas e Dra. Rosa Brandão. Gostaria de agradecer de forma muito especial ao Dr. João Meireles e à turma do 11º ano de Artes do Espetáculo a sua disponibilidade para representarem aqui a peça hoje. Agradecer também ao Dr. Pedro Filipe, que não pôde estar presente, mas que se solidarizou com a nossa iniciativa. E queria agradecer também à Dra. Eugénia Varela Gomes a sua colaboração, tanto na concepção como na execução deste evento. Muito obrigada. Jovens, nós vamos tentar falar sem microfone, como se fosse uma reunião geral de alunos, diante da altura do 25 de Abril. Se por acaso não ouvirem aí, façam um sinal, porque entretanto os que eram estudantes nessa altura agora já são todos velhos. Portanto, podemos se calhar já não conseguir colocar a voz. Vou apresentar as pessoas que têm na mesa, todas elas dirigentes estudantis, ativistas estudantis, antes e logo a seguir ao 25 de Abril. À minha esquerda, Francisco Louçã, tinha 17 anos quando foi o 25 de Abril, frequentava o Liceu Padre António Vieira, em Lisboa. Segue-se o Joaquim Judas, tinha 22 anos quando foi o 25 de Abril, frequentava a Faculdade de Medicina de Lisboa. E a Rosa Brandão tinha 18 anos quando foi o 25 de Abril, frequentava o Liceu Nacional da Amadora. Hoje a Rosa é juiz, o Joaquim Judas é médico e o Francisco Louçã é professor universitário. Todos eles tiveram, entretanto, experiências político-partidárias diversas, empenhadíssimas. O Francisco Louçã hoje ainda é membro do Conselho de Estado, que vocês não sabem o que é, mas vão de saber. É uma espécie de órgão consultivo do Presidente da República. E eles vão vos falar da experiência que tiveram como ativistas estudantis antes do 25 de Abril e porque é que se despertaram para a luta, porque é que acordaram para a sua organização estudantil e porque é que tomaram posição, tomaram partido por um ou outro lado antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Queria agradecer aos alunos do 11º ano da turma de Artes de Espetáculo e aos professores João Meireles, porque eles acabaram de representar aqui cenas, todo o texto da peça existe como excertos dos cortes que a censura fazia às peças de teatro antes do 25 de Abril. Nada disto é texto inventado. A peça é montada com textos cortados pela censura. Não sei se repararam no pormenor da encenação, todos os jovens que aqui estavam com lápis azul. Era o lápis azul que riscava a azul os textos da censura, portanto, que iam à censura e que não podiam ser lidos. As encenações que não podiam ser feitas. A roupa que não podia ser usada. A páginas tantas, um texto da censura diz que a atriz não pode usar uma saia. Portanto, a saia tem que ser pelo menos 3 dedos abaixo do joelho. Aquilo que era válido para o teatro também era válido para as escolas secundárias da altura. As raparigas eram obrigadas a usar saias 3 dedos abaixo do joelho, isto numa altura do aparecimento da mini saia. Os rapazes em muitas escolas e durante muito tempo eram obrigados a usar gravata, etc. Agora eu vou passar a palavra aos nossos convidados. Eles vão falar, cada um deles, 5 minutos. E depois vamos abrir perguntas, respostas, etc. Vou começar aqui pelo mais jovem, à altura do 25 de Abril, agora não sei. Agora, entre tantos anos, baralham-nos. O mais jovem, à altura do 25 de Abril, que é aqui o Francisco Louçã. Vosso convite, muito obrigado, Eugénia.
O 25 de Abril foi há 44 anos e, portanto, é do tempo dos vossos pais e dos vossos avós. Esta peça que os vossos colegas representaram diz muito sobre o que era aquela sociedade. Vocês imaginem o que era para passar um filme ou para uma peça de teatro. Havia um exército de censores, de funcionários da ditadura, que iam verificar as luzes, os textos, as roupas, e faziam isso em relação ao teatro, ao cinema, como faziam em relação aos livros, muitos livros eram proibidos, como faziam em relação aos espetáculos. Houve festivais de jazz em que artistas foram expulsos de Portugal por terem cantado determinadas cantigas ou por terem dito algumas frases contra a ditadura. E esse era o regime que se vivia em Portugal. Havia regras que hoje parecem tão estranhas. A polícia podia perguntar a pessoas que se encontrassem na rua se estavam mais de 2 pessoas juntas. 3 pessoas era chamado um ajuntamento, ou 4 ou 5. Portanto, a polícia tinha o direito de ir perguntar àquelas pessoas o que é que estão a fazer aí, etc. Os telefones eram escutados, não podia haver reuniões de alunos, e eu participei, como a Rosa, como Judas, como a Eugénia, que não vai contar disso, mas que teve um grande papel nessas lutas, em reuniões de estudantes de escolas secundárias, como a vossa, que não se podiam fazer, ou era muito difícil fazer na própria escola, por causa da repressão. Às vezes íamos fazer para faculdades onde era possível fazer, às vezes os estudantes, houve uma reunião que foram presos à saída dessa reunião, porque eram reuniões proibidas, mas faziam-se porque os estudantes queriam ter a sua palavra sobre a vida das escolas, queriam ter a sua palavra sobre o país, não queriam participar numa guerra colonial. Vocês imaginem, eu tinha 17 anos, enfim, tínhamos todos mais ou menos a mesma idade, mas quando chegávamos aos 18 anos, todos os rapazes tinham que ir para o exército, podiam adiar por uns anos se entravam na faculdade, mas pouca gente ia para a faculdade, as universidades eram muito fechadas nessa altura, e portanto iam para um exército que ia para uma guerra, em Angola, Moçambique, na Guiné, contra os povos desses países. E portanto a resposta à guerra, o ódio à guerra, a vontade da democracia foi o que juntou muita gente e o que acabou por fazer com os militares e com o povo na rua o 25 de Abril, mas disso já vamos falar quando vocês fizerem as vossas. Ser o convite que me foi feito, eu estou a falar lá para a última fila, vocês ouvem? Ótimo. Agradecer o convite que me foi feito para estar aqui, também fiquei muito impressionado com este certo, penso que é um certo da peça, que dar os parabéns aos encenadores, a quem teve a iniciativa e aos atores e às atrizes, não é? Que representaram muito bem, com muito realismo, mesmo naquela situação em que parece que o ator se atrapalha, aquilo acontecia, não é? Com certeza, também na realidade. Às vezes não sabiam bem o que é que haviam de dizer para justificar a posição que tinham e portanto, os parabéns, está muita coisa que está dita, até em relação a um tema que é de grande atualidade, continua a ser de grande atualidade, que é a questão da gestão e da apresentação e exposição do corpo, que é um dos temas que ali aparece, pelo menos uma parte da peça, e eu quase que dizia, para vos provocar já para a segunda parte, que algumas coisas que ali foram ditas poderiam continuar a ser ditas já não no contexto de uma, e continuarão a ser ditas já no contexto não de uma comissão de censura, mas provavelmente nos escritores de opinião de alguns jornais que por aí aparecem e que dirão coisas semelhantes sobre aquele tipo de matérias. Mas, referindo-me à experiência, eu penso que o Francisco já estabeleceu o quadro geral. Eu queria vos descrever um pouco daquilo que foi a minha experiência. Eu estudei em Évora, era aluno do Liceu Nacional de Évora, e em determinada altura, em 1969, houve eleições e havia as chamadas farsas eleitorais, portanto o regime organizava eleições que eram preparadas para que se reafirmasse novamente e voltasse a ser eleita uma maioria na Assembleia Nacional conforme com a vontade do regime, portanto não eram eleições livres,
mas havia os candidatos da oposição. E os alunos do Liceu de Évora, que usavam capa e batina, tinham essa tradição, resolveram ir ao Salão Central, a um cinema, onde foram apresentados os candidatos da oposição, e pôr as capas nos ombros dos candidatos da oposição. Ora bem, isto foi um escândalo. No outro dia de manhã, o reitor invadiu a aula de filosofia, lembro perfeitamente, e perguntar quem é que os tinha mandado fazer tomar essa atitude. Enfim, houve uma reação de parte de uns alunos mais corajosos, e ele retirou-se, e depois foi chamando um a um, sobretudo aqueles que o tinham interpelado, para ir ao gabinete dele, onde os ameaçou sobre as consequências desse seu ato. Ou seja, os estudantes não podiam manifestar qualquer opinião sobre o que quer que fosse, designadamente, neste caso, da oposição ao regime. Vim estudar, acabei depois o ensino secundário em Lisboa, no Dom João de Castro, entrei para a Faculdade de Medicina, e nesse ano a Faculdade de Medicina tinha imensos alunos, situação que já vinha a ocorrer nos anos anteriores, até porque havia um esforço grande das famílias para fazer com que os filhos procurassem entrar para o ensino superior, justamente por aquela razão, também por aquela razão que o Francisco há pouco referiu, que era poderem ter adiamento e, portanto, não irem para prestar o serviço militar. Portanto, havia um esforço das famílias para que os alunos pudessem, os estudantes, os filhos, pudessem ir para o ensino superior. E a primeira aula de anatomia eram cerca de 700 alunos, não cabiam no anfiteatro, e, portanto, não havia cadáveres para dissecar, portanto, era imensa gente, e a solução que foi arranjada era fazer aquilo que nós chamamos, já é uma coisa vulgarizada, mas que era aquilo que nós chamávamos os testes americanos. Portanto, nós não víamos sequer as peças anatómicas, mas íamos fazer um teste chamados de cruz, de resposta múltipla, e punhamos umas cruzes, portanto, não tínhamos propriamente de ver um osso, era preciso pôr a cruz no sítio certo. E então há um grande movimento de alunos contra esse tipo de exames. Queriam aulas com dignidade, queriam aulas que onde pudessem efetivamente aprender. Ou seja, nós mergulhámos, quando chegámos à faculdade, na defesa do ensino de qualidade, mergulhámos no chamado movimento associativo, mesmo quem vinha de fora, que era a necessidade dos estudantes se reunirem, fazerem as RGAs e as suas reuniões de alunos, para discutirem esses assuntos e terem opinião e manifestarem a sua opinião sobre isso. Eu depois fui eleito para a direção da faculdade. O ambiente que se vivia no movimento associativo e nas escolas era muito marcado, naturalmente, por estas razões que já foram referidas: a luta pela liberdade, a liberdade de associação, de reunião, a questão da guerra, e também muito influenciado nesses anos, por um acontecimento que também se comemora, que era o Maio de 68 e as movimentações estudantis de 68, que ainda se faziam chegar aqui a Portugal com muita força nessa época. Estamos a falar de 1970 a 1971. Faz 50 anos, 68. Exato. Faz hoje, olha, pronto. Tá. E então, acontece que eu fui eleito para a direção da associação, era comissão pró-associação, porque a associação tinha sido fechada no movimento estudantil ainda em 62 e naquela também grandes movimentações que houve. E em 72, em outubro de 72, os alunos da faculdade, os estudantes do ensino superior realizaram o chamado meeting, uma reunião para discutir questões relacionadas com a guerra colonial e na altura também a guerra do Vietnã, que estava a decorrer, na Faculdade de Economia, e durante essa reunião aparecem dois polícias, dois PIDs, e em determinada altura são identificados por estudantes. Eles puxam pela arma e matam um estudante e ferem outro. Portanto, é o assassinato do Ribeiro dos Santos. Há uma reação grande de todas as escolas e dos estudantes daqui das universidades, e na sequência disso eles vão prender as direções das associações de estudantes. Eu, como era da direção, também fui preso. E lá está, é o auto da prisão, que depois ainda aqui tenho, é o duplicado, não é? Em que diz o nome do o Álvaro Augusto das Neves Ferreira de Carvalho, diretor de serviços da Direção-Geral de Segurança, era o nome que então a PID tinha, ordena que nos termos dos artigos tal e tal, que agora não interessa muito para o caso,
seja preso e conduzido aos estabelecimentos de extensão desta Direção-Geral, o arguido, eu, Joaquim Estevão Miguel Judas, estudante e residente na rua, cá está, lado esquerdo e direito, no Laranjeiro, eu morava e ainda moro do lado de lá, por ter sido imputado à prática de atos suscetíveis de integrar o crime contra a segurança do Estado, previsto e punível pelos artigos 177 do Código Penal. É legalmente admissível, mas insuficiente, a liberdade provisória mediante caução, portanto não tinha direito a caução, e de dia é permitida a entrada em casa do arguido ou da pessoa onde se encontra acolhido, devendo ser passada a busca domiciliária. E assim aconteceu, e fui preso eu já era casado, e foi presa a minha mulher, porque nós tínhamos lá uns selos da Comissão de Apoio aos Presos Políticos, e eles encontraram os selos, e a minha mulher, para me defender, disse: esses selos são meus. Então também foi presa. E, portanto, fomos os dois, já agora, a solidariedade aos presos políticos para não ter direito à prisão. E, enfim, assim aconteceu, mas viviam-se de facto, depois a luta. Eu volto a ser preso, estive preso nesse período durante 2 meses, fui torturado, primeiro durante 5 dias, chamada tortura de sono, é um período em que não nos deixam dormir, estamos sempre acompanhados por um polícia e de vez em quando por vários polícias que fazem perguntas, e depois um outro período também de 9 dias, passado estes 5 e depois mais 9 dias. E depois lá me soltaram, não tinha culpa formada e fui solto. No ano seguinte voltei a ser preso, não é? Quando estávamos a distribuir uns comunicados, havia uma novas eleições em 1973, outubro de 73, e nós estávamos, eu e um outro colega meu, também da Faculdade de Medicina, a distribuir um comunicado a apelar à não participação nas eleições, portanto, para que as pessoas não votassem naquelas eleições. Portanto, fomos presos, uma polícia à paisana, a PSP colaborava com o PIDE, que nos prendeu com a pistola em punho e depois nos entregaram à PIDE. Houve um movimento, eu ainda estava na faculdade, entretanto volta-se, e antes disso tinha acontecido uma coisa que eu vos vou descrever, porque as reuniões dos estudantes eram todas vigiadas e em qualquer momento podia acontecer que um indivíduo da polícia entrasse na reunião. E assim aconteceu. Há uma reunião chamada Reunião de Colaboradores, reunião dos ativistas da associação, e entra um homem, um tipo da PIDE, que é identificado, porque era um tipo desconhecido. Os estudantes vão atrás dele e desta vez conseguiram-no desarmar. E tiraram-lhe a arma e ficaram com a arma do tipo da PIDE, que é um problema, como devem imaginar. O que é que se vai fazer à arma? Eu, como era o diretor de serviço, membro da direção de estado de serviço, lá me vieram entregar a pistola. Lá me vieram entregar a pistola a mim e agora era preciso resolver o problema, como é que a gente se livra disto, não é? Porque já sabíamos que era um argumento fortíssimo para que eles pudessem fechar a associação e, enfim, pudessem desencadear um movimento repressivo forte. Lá nos organizámos, fizemos uma reunião com o diretor da faculdade, que na nossa frente telefonou para o Veiga Simão, que na altura era ministro da Educação. O diretor era o Cândido de Oliveira, e do Ministro da Educação insistia que tinham que entregar a arma, e o Cândido de Oliveira, tentava de certa maneira dizer: mas os estudantes e tal não querem entregar a arma, não sabem onde está a arma. Ele até teve ali uma atitude bastante conciliadora connosco, com a Associação de Estudantes. Então o que é que se fez? Fez-se uma reunião geral de alunos no dia seguinte e decidiu-se ir em conjunto fazer a entrega da arma. E eu vou terminar lendo o auto e depois tirar aqui uma pequena conclusão disto. O auto da entrega da arma ao diretor da faculdade, e diz assim: aos 5 dias do mês de maio de 1973, um grupo constituído por muitas dezenas de alunos que se declararam mandatários de uma reunião geral de alunos veio ao gabinete do diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa, professor Dr. João Cândido da Silva Oliveira, a fim de celebrar o auto da entrega de uma arma que dizem ter sido encontrada na sala de alunos da mesma faculdade no dia 2 de maio
fez ontem anos também, corrente, após uma reunião de convívio aí realizada, e que tinha que ser reunião de convívio, e que nesse mesmo dia depositaram no gabinete do diretor da faculdade. Os mesmos alunos declararam que foi resolvido que todos os estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa se consideraram responsáveis coletivamente pela entrega da arma, pelo que se recusam a assinar individualmente, explicando assim o motivo, porque este auto não foi lavrado imediatamente após a entrega. A arma em questão fica agora depositada na direção da Faculdade de Medicina para ser entregue a quem de direito. Este auto de declaração vai ser assinado pelo diretor da Faculdade de Medicina e por mim, Maria Madalena Fanha, funcionária desta faculdade, que o escrevi. A grande lição disto é a unidade e a solidariedade entre os estudantes. Uma questão fundamental, todos como um único, ir ali, na reunião geral de alunos, ir à faculdade e dizer: não há aqui um responsável, não é a direção, não há um aluno, não houve ninguém que tivesse tirado a arma, foi encontrada na sala de alunos e nós todos fazemos a entrega da arma. E é esse papel, esse valor imenso que é o da solidariedade, os conseguirmos estar unidos, que é uma grande lição também do processo que levou ao 25 de Abril e que o permitiu que ele saísse vitorioso. Era isto que vos queria transmitir. Unidos, venceremos. Queria também dar os parabéns aos alunos, aos ensinadores, como é evidente, e aos alunos que representaram esta peça, que nos diz quase tudo sobre o que era, e creio que todos nós percebemos ao ouvir esta peça e esta representação, ao ver esta representação, percebemos o que era, qual era o ambiente naquela época. Um ambiente conservador, paternalista, moralista, aquelas críticas, aquelas censuras à forma como as atrizes se deviam apresentar em palco, a roupa que deviam vestir, o não serem provocantes, não aparecerem determinadas, não serem exibidas determinadas cenas que poderiam levar a interpretações maléficas. Enfim, uma série de situações que estão aqui representadas e que eram, efetivamente, a realidade. Eugénia Varela Gomes já disse, e muitíssimo bem, esta peça, além de corresponder ou ser resultado de uma recolha de documentos que existiam, são documentos da época, portanto, são documentos verdadeiros. Além disso, não há qualquer dúvida que retrata de forma exemplar o que era a censura na altura. Censura não só para a arte e a cultura, como para a comunicação social. Há inclusivamente publicações que mostram até onde ia o lápis azul, que censurava as coisas mais absurdas, as coisas mais ridículas, só porque o regime não queria, muitas vezes até coisas que não tinham nada a ver com questões, com a contestação, com a oposição que existia ao regime na altura, mas era outro tipo de censura. Era uma censura que o regime fazia para que não se mostrasse as suas próprias fragilidades, tentando fazer crer, e através da comunicação social que censurava e as peças jornalísticas que censurava, fazer crer que o regime estava sólido, saudável, que toda a gente o apoiava, e tentando, obviamente, esconder toda a contestação que existia, que não conseguiu. E creio que foi num crescendo, e agora, e para não me dispersar, indo à questão estudantil, que eu, de facto, na altura era estudante, estudava no Liceu da Amadora, e como a grande maioria dos estudantes, que, tal como eu, frequentavam os liceus nessa altura, nós não conseguíamos ficar insensíveis a toda esta situação, que era altamente revoltante. Esta censura constante sobre os nossos comportamentos, sobre aquilo que fazíamos, aquilo que dizíamos, os livros que líamos, tudo era censurado, tudo era controlado.
E de facto, aqui na peça, isso também parece com toda a evidência, a questão do paternalismo, o que é que eles devem saber, o que é que não devem saber. Era o regime que dizia o que é que nós podíamos ler e o que é que não podíamos, o que é que podíamos fazer e o que não podíamos. Portanto, isto era quase sufocante, era desesperante. E à medida que os anos foram avançando, e eu creio que as pessoas foram despertando cada vez mais ao nível estudantil, não só por influência da Europa, e creio que o Maio de 68 teve de facto uma grande influência nestes movimentos, nos movimentos estudantis e na consciência dos estudantes lutarem pelos seus direitos e pelo direito, não era só os seus direitos, o direito de todo o povo à liberdade, à liberdade, contra a guerra, que na altura era uma guerra sem sentido. Os nossos jovens tinham que ir para a guerra, os rapazes tinham que ir para uma guerra e inclusivamente era escondido, omitido o que se estava a passar nessa altura já em muitas das ex-colónias, escondia-se os avanços dos movimentos de libertação, tudo isso sabia-se às escondidas, porque ninguém, na comunicação social, cá fora, ninguém podia saber o que é que se estava a passar, para que os jovens se fossem e continuassem mobilizados para uma guerra que efetivamente não fazia qualquer sentido e que foi, creio eu, uma das situações que mais desgastou o regime e que mais mobilizou os jovens nessa altura. No liceu onde eu estava, e creio que em todos os liceus, isso foi sobretudo a partir dos anos 70, que foi na altura 1970, quando os movimentos estudantis começaram a ter cada vez mais implantação e mais força nas escolas, a partir de determinada altura nós tínhamos um carro da polícia à porta dos liceus. E qualquer pequena contestação, qualquer movimentação, bastava uma simples reunião de estudantes para discutir os seus direitos, a polícia entrava, por ordem a pedido do diretor da escola, entrava no liceu e tentava prender, às vezes não conseguia, porque aí havia de facto uma grande solidariedade entre estudantes e aqueles que eram os considerados líderes da contestação eram protegidos pelos restantes colegas e não eram. Isso aconteceu comigo, concretamente no Liceu da Amadora, numa altura, uma vez em que estávamos numa reunião, eu estava a falar, a diretora da escola pediu a intervenção policial, a polícia estava ali à porta, nem demorou muito, e entretanto todos os colegas se juntaram para me proteger e esconderam-me no armário e a polícia não me conseguiu apanhar. Mas isto para dizer que efetivamente todo este movimento que existia nesta altura também foi, para isso foi fundamental a solidariedade, aquilo que acabou de falar aqui o Judas, a solidariedade e a fraternidade entre os estudantes. A unidade é de facto muito importante para conseguirmos alcançar vitórias. As pessoas divididas não conseguem nada, não é? Ou conseguem muito pouco. Unidas conseguem. E isso foi a grande lição que nós podemos tirar de toda esta luta estudantil que travamos. Queria, só para vocês perceberem até onde ia a repressão do regime sobre o movimento estudantil e sobre as coisas mais ridículas, mais absurdas. No Liceu da Amadora, a primeira grande luta que nós travámos e que mobilizou centenas de estudantes foi para tirarmos um banco que separava rapazes de raparigas no bar. Portanto, nós tínhamos aulas mistas, mas depois, quando íamos ao bar, tínhamos que nos separar. Rapazes para um lado, raparigas para o outro. Esta foi uma luta que, como veem, uma coisa perfeitamente inofensiva, que não fazia sentido aquele banco. Nós estávamos juntos nas aulas, mas como nas aulas estavam as pessoas para nos controlar, quando chegava à altura do recreio, separávamos rapazes para um lado, raparigas para o outro. E agora, para não queria ocupar muito mais tempo, pegando exatamente nesta questão rapazes, raparigas, e como sou também a única, não a única que está na mesa, mas a única das pessoas que foram convidadas para falar sobre este tema, a única mulher, gostava de referir também que, além de todo o movimento que eu aderi e que dificilmente nós não éramos tocados por todo este movimento e todo este ambiente,
e a revolta era muito grande e sentíamos mobilizados e queríamos lutar pelos direitos em geral, não é? Todos estes direitos que foram referidos, mas para além disso, relativamente às raparigas, havia uma enorme discriminação. Havia e, vamos ser verdadeiros, e continua a haver, não digo enorme, mas essas discriminações não terminaram. Essa desigualdade não acabou. É bom que se tenha, ainda há causas importantes pelas quais nós temos que lutar. E essa é uma delas, é uma causa que continua ainda muito atual e que era importante que todos nós tivéssemos essa consciência. Bom, mas na altura a desigualdade estava inclusivamente na lei, coisa que agora já não acontece. A lei, a partir do 25 de Abril, acabou com a desigualdade entre homens e mulheres. Eram desigualdades enormes, vocês devem ter conhecimento, não vou aqui maçar a fazer um elenco, uma lista das desigualdades todas, desigualdade na família, era o homem que mandava, era o chefe de família, o homem podia inclusivamente matar a mulher, era uma causa de justificação, era-lhe aplicada uma pena se a mulher tivesse a praticar adultério em flagrante delito, enfim, uma série de situações que eram terrivelmente discriminatórias, desiguais. As mulheres não tinham acesso a determinadas profissões. Eu, por exemplo, não poderia, se não tivesse sido o 25 de Abril, não poderia exercer a profissão que exerço hoje. Não havia, as mulheres não acediam à magistratura, não podiam ser magistradas, as mulheres não podiam ser polícias, não podiam ser militares. Eu pergunto, mas porquê? Por que razão? Atualmente, e isso é curioso até, atualmente, não digo a nível geral toda a magistratura, todos os juízes, mas há uma grande maioria de juízas nos tribunais chamados os tribunais de base, de primeira instância. Há mais mulheres a candidatarem-se à magistratura do que homens. E pergunto, mas porquê é que as mulheres não podiam? Não, qual a razão? Não havia razão, não havia sentido, não fazia sentido, não havia razões. Havia discriminações que estavam consagradas legalmente e que felizmente acabaram. A violência dos homens contra as mulheres. Porquê? Porquê é que o homem tinha direito a maltratar a mulher? E porquê é que isto era permitido até legalmente nessa altura? Agora não é permitido legalmente, infelizmente continuamos a ter situações destas. Porquê é que o namorado podia bater na namorada? Portanto, ou agredir a namorada. Tudo isto são situações que na altura, como eu digo e não vou repetir mais, estavam na lei, eram permitidas por lei. Felizmente, depois do 25 de Abril, houve logo, todas estas leis foram imediatamente revogadas, foram das primeiras medidas que se tomaram logo em 74, 75, mas isso não quer dizer que, enfim, depois, na vida real, muitas destas situações ainda não existam, de outra maneira, não com esta gravidade, até porque as mulheres também começaram a ter uma participação cada vez mais ativa na vida profissional e, portanto, também não se deixam discriminar dessa forma, mas continua a haver, continua a ser a nível salarial, continua a haver diferenças salariais, as mulheres continuam a ser pagas, a ter salários mais baixos, em geral, não ocupar determinados lugares. E porquê? Razão, não há razão, não faz sentido, tal como não fazia sentido nada destas discriminações, destas desigualdades, deste paternalismo, deste moralismo em que nós vivemos, neste ambiente sufocante em que vivemos até ao 25 de Abril, e o qual creio que foi fundamental toda a ação de todo o povo e, obviamente, os estudantes tiveram também aqui uma importância, uma grande importância, a intervenção dos estudantes nessa altura. Muito obrigada.